Tá tudo certo aí? Pessoal, vamos aguardar todo mundo voltar. Parece que deu um probleminha de conexão aqui hoje. Aí, mas agora já tá voltando. Joia. Tiago, vou te chamar mais uma vez. Vamos ver se agora dá certo. E a Andressa, deu certo? Agora parece que deu certo aqui. Agora sim, agora eu tô te vendo. Essa internet nossa é Tudo desse bem? jeito. Boa noite, tudo bem, Marília? Tudo bem, pessoal? Joia, e você? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro eu quero te agradecer muito por estar aqui com a gente, né? Por doar um pouquinho aí do seu tempo para esclarecer as dúvidas do pessoal, dos monoculares. E esse tema é de muita importância, né? É um tema que vira e mexe diariamente, a gente tem demanda sobre ele. Sempre os nossos pacientes querem saber, nos perguntam. Então, Thiago, vamos otimizar o nosso tempo aqui. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, né, para o pessoal, para a gente começar com as perguntas. Vamos lá, pessoal. Prazer conhecer a todos. Primeiramente, muito obrigado, Marília, pelo convite, né? Pelo convite da Ocularte, que muito bem me recebe desde 2013, né? E aí sou parte da família. Com certeza. Sou advogado, sou natural de Montes Claros, onde resido, né, atualmente, mas desde o momento lá que me tornei monocular, isso em 2013 eu residi em Belo Horizonte, então fico entre Belo Horizonte e Montes Claros e espero, com um pouco da minha própria experiência, bem como um pouco de alguns estudos, contribuir com o debate de hoje e com as dúvidas de todos. Tenho certeza que será de super valia. Então, eu vou falar algumas perguntinhas aqui, Thiago, que a gente recebeu do pessoal, e aí você, dentro, né, do seu conhecimento, dentro da sua experiência, você vai nos respondendo aqui. Perfeito. Então, primeira pergunta. Primeira coisa, a gente gostaria de saber quais são as leis, hoje em dia, vigentes para pessoas em condição monocular. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que fazer só uma digressão rápida, que a legislação em relação às pessoas, né, portadores de necessidades especiais ou com deficiência, não trazem o monocular como deficiente a rigor, né? Porque quando ele vai trazer da deficiência visual, ele traz uma perda visual de ambos os olhos. E, né, no tema de hoje nós estamos falando sobre a perda da capacidade visual de apenas um olho. Então, se a gente for pegar lá o decreto 3.289/98, ele não traz a perda de um olho apenas. Bem, há um projeto de lei, né? Na verdade existem vários projetos de lei com esse tema, tanto tramitando na Câmara dos Deputados como tramitando no Senado, tratando sobre o tema. O que está mais avançado é um projeto, entramos no Senado, né, inicialmente, que já foi votado, aprovado e desde novembro de 2019 encaminhado para a Câmara dos Deputados. Então, assim, a nível federal é essa lei, né, essa alteração que a gente espera que vai dar essa definição. Isso eu estou dizendo como a configuração do monocular como deficiente para todos os demais efeitos, né? E temos, aí sim, uma vasta legislação para pessoas com deficiência, que uma vez que esse projeto de lei agora se converter em lei após a votação na Câmara dos Deputados, traria aplicação de toda essa bagagem legal às pessoas em condição monocular. Aí, só completando rapidamente, Marília, essas leis hoje, as que, né, a princípio não são aplicadas porque a legislação federal não entende que a pessoa em condição monocular seja deficiente, nos casos práticos, né, elas são reconhecidas em momentos judicial, né? Apenas depois de ajuizar a ação judicial, esses direitos são reconhecidos, né? Alguns daqueles que ainda não são. Então, eu sou super leiga nesse assunto das leis. Então, eu vou tentar, assim, eu vou traduzir o que eu estou captando para ajudar todo mundo a entender. Então, hoje em dia, na verdade, os monoculares, eles não são considerados deficientes a nível federal, mas tem alguns estados que já, ou casos
avulsos assim que já conseguem ter esse tipo de resultado, é isso? Perfeito. E como eu estava dizendo, isso é nível federal, né? É possível que essa legislação federal seja reconhecida por meio de uma demanda judicial, né? Claro. Mas nos estados como, por exemplo, Minas, nós já temos, né, esse reconhecimento. Minas, São Paulo, Rio, Mato Grosso, Manaus, o Amazonas, melhor dizendo, nós já temos esse reconhecimento. Logo, para efeito estadual, nesses estados já é possível se valer desses, não vou dizer benefícios, mas dessas compreensões, né, desses acessos diferenciados nesses estados. Entendi. E para esses estados, Tiago, quais são os benefícios que uma pessoa monocular pode gozar? Então, aí nós vamos ter uma vasta possibilidade. Vamos começar assim, por exemplo, concurso público. Isso eu vou falar já primeiramente a nível federal, porque a nível federal, os concursos públicos já são reconhecidos os direitos dos monoculares em relação ao acesso a vagas de deficiente em concursos públicos. Isso em que pese a ausência de legislação federal sobre o tema, o Supremo Tribunal de Justiça, né, o STJ, já emitiu inclusive uma súmula, que é a súmula 377, sobre o tema. Após inúmeros julgamentos reconhecendo esse direito, editou-se uma súmula. Então, hoje, em que pese algumas bancas, alguns editais vetarem, quando se ajuiza uma ação, é reconhecido. Então, isso a nível federal é muito tranquilo. E quando a gente chega em estados que já têm esse reconhecimento, como, por exemplo, Minas Gerais, aí nós temos esse reconhecimento muito, muito mais facilitado, ou seja, diretamente com o Poder Executivo, sem necessidade de provocação do Judiciário. Então, por exemplo, acesso a um concurso público na vaga da vaga descontada para os deficientes. Por exemplo, as universidades, né, por meio de um vestibular, nas vagas, também naquelas cotas destinadas a deficientes. E aí também isenção de impostos. Nós vamos falar de isenção de impostos para aquisição de veículos, né? Que aí nós estamos falando de legislação estadual. Outros tributos serão de nível ou estadual ou municipal. E aí, assim, alongando-me um pouco mais rapidamente, quando a gente fala, por exemplo, IPVA e ICMS, né, Imposto à Propriedade de Veículo Automotor e de Circulação de Mercadorias e Serviços, esses já são tributos estaduais. Então, na aquisição de veículos, é possível obter a isenção desses impostos na aquisição de um veículo automotor. Seja essa isenção para o próprio condutor monocular ou algum parente ou familiar, mas aí você me disse, a gente adentra nisso agora ou mais adiante. Sim. Bom, pelo que eu entendi, então, os monoculares, nos estados que eles são reconhecidos, eles têm alguns benefícios, como cota nos concursos, essa questão de alguns descontos para aquisição de veículos e tudo, e para impostos também. Então, como que funciona essa questão do imposto? Isso é uma dúvida muito recorrente, assim. As pessoas que são usuárias de prótese ocular, elas têm isenção de impostos, elas podem fazer a declaração da prótese no imposto de renda e ter dedução disso. Me explica um pouco dessa parte. Então, vamos lá. Primeiramente, em relação aos veículos, na prática, a pessoa tem que primeiro escolher o modelo, quando é o tributo estadual, tá? Primeiro tem que escolher o modelo, depois requerer junto à Secretaria Estadual de Fazenda essa isenção, tanto do IPVA quanto do ICMS, respeitado o teto de valor do veículo. Quando a gente está falando desse imposto a nível federal, isso aí, vamos ter algumas diferenças, vamos só diferenciar. Quando a gente fala de imposto de renda, é tributo federal, né? Então, esse abatimento do imposto de renda não é apenas por monocular, porque, na verdade, nós temos a possibilidade, independentemente da situação que se encontra o cidadão ou não, de abater despesas médicas, com certo teto escolares. Então, essa despesa pode ser abatida enquanto uma despesa médica, né? Então, isso é possível. Ainda a nível de imposto, então, no caso de veículos, a gente precisaria, se fôssemos tentar, e aí já antecipando o deferimento e a conversão desse projeto de lei em lei. O procedimento é diverso. Primeiro, a nível federal, se requer isenção perante a Receita Federal, a Secretaria Estadual a Receita Federal. Após, escolhe-se o modelo e em seguida é que se busca na Secretaria do seu Estado a isenção
dos impostos estaduais. Então, a nível federal, nós poderíamos ter acesso, que já é reconhecido para deficientes a nível genérico, de IPI e IOF, no segundo momento escolhido o modelo IPVA e ICMS. E a nível federal... Aí, gente, olha que informação preciosa para vocês. Sim. Não, e aí existe assim, já adentrando até um pouco mais na questão tributária ainda, que o imposto de renda para aqueles que recebam aposentadoria em decorrência da visão monocular, a isenção de imposto de renda sobre a aposentadoria. A rigor, nós já teríamos uma isenção para o exercício de 2019 de 1.903, alguns centavos. A partir daí, qualquer aposentadoria vai incidir imposto de renda. No caso da aposentadoria decorrente da visão monocular, há essa isenção independentemente do valor da aposentadoria. Então, aí também no imposto de renda ainda. Tá. Ó, tem gente perguntando aqui a respeito do carro, né? O monocular, ele precisa ter a carteira de habilitação para ter esse desconto, ou se ele comprar um carro em seu nome, ele consegue ter o desconto? Aí nós temos duas figuras. Primeiramente, a figura do adquirente do veículo condutor monocular, ou a figura, no segundo momento, daquele que não seja o condutor, mas está naquele grupo familiar e razão pela qual vai poder adquirir esse veículo. No caso, se o condutor for o monocular, ele é habilitado e ele vai ser o condutor do veículo que ele está adquirindo em seu nome, ele teria direito a todos esses impostos que eu mencionei. Já quando o condutor não for o portador, né, o que esteja com a visão monocular, aí, por exemplo, o IPVA já não seria possível essa isenção do IPVA. E é interessante até complementar aqui, para as pessoas que não de Minas, né? Por exemplo, São Paulo e Rio, que possuem rodízio de veículos, que nessas cidades não é cobrado o rodízio de veículos para aqueles veículos de monoculares. Portanto, aquela alternativa, né, assim, entre placa ímpar e par, por exemplo, isso não existe. Basta cadastrar o veículo, né, perante o órgão competente municipal. Oh, que legal, legal. E entrando na parte de aposentadoria, Tiago, como que funciona essa questão de aposentadoria para pessoas monoculares? Existe algum direito? Essa pessoa tem o direito de solicitar uma aposentadoria por invalidez ou por uma deficiência? Como que é essa questão? Tá, só lendo aqui a pergunta. Tá, vamos lá. Aposentadoria, a reforma da Previdência recente ainda não teve nenhum impacto sobre pessoas com deficiência. Portanto, entendendo a equiparação da pessoa monocular com deficiência, né? Portanto, nós nos enquadraríamos nessa situação. A rigor, se a gente for tratar de aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo do homem, né, no cenário genérico, seria 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para a mulher. Na pessoa com deficiência, isso vai cair conforme faixa ou gravidade da deficiência, que aí é dividido entre média, leve e grave, né? Fala as três e só explico depois um entendimento sobre o monocular e sua deficiência. O grave seria a contribuição, vou até pegar uma colinha aqui para não correr o risco de falar algo diverso. A contribuição do grave seria, por tempo de contribuição nesse momento, tá? De 25 anos para o homem, 20 para a mulher. Na média, 29 para o homem, 24 para a mulher. E na leve, 33 anos de contribuição e 29 de contribuição para a mulher. Lembrando aqui, pessoal, que é importante que este grau, né, qual o grau de gravidade, né, dessa deficiência, a rigor ela é medida pela perícia lá no INSS. Tá? Lá vai se aferir qual é o grau dessa deficiência. Quando não reconhecido e buscado aí o Poder Judiciário para tentar, né, para resguardar esse direito a essa aposentadoria especial, tem se entendido pela contribuição valendo-se do grau leve de deficiência, que seria então o homem com 33 e homem com 29 e mulher, homem com 33 e mulher com 29 anos de contribuição, tá?
Então, se ficou alguma dúvida, vocês me apontem aí no comentário, por favor. Já por tempo de serviço, né? Aí já estamos falando a contribuição por tempo de serviço, por idade, perdão. Na aposentadoria por idade, se é normal, vamos dizer assim, a regular seria com 65 anos o homem e 60 a mulher, isso cai para 60 anos, né, a aposentadoria por idade e 55 para a mulher. Tá? É possível ainda, complementando, é possível até discutir ou tratar sobre a aposentadoria por invalidez, né? Não com facilidade, porque a rigor, quando eu falo a rigor, né, a maioria dos casos não se torna uma hipótese de invalidez. Isso é possível? Sim, é possível, tá? Isso tende a ser um pouco desvantajoso, porque o coeficiente de cálculo dessa aposentadoria, quando por invalidez, ele é um pouco mais prejudicial. Mas o importante é o seguinte: a aposentadoria por invalidez são naqueles casos em que a pessoa se tornou incapaz, né, para o exercício de sua atividade. Quando eu falo incapaz, naturalmente, é uma pessoa que não consegue viver sozinha. Na verdade, seriam casos, por exemplo, eu sou piloto de avião, né, e a partir de agora há uma limitação, eu sou proibido de ter o brevet de pilotar aviões, portanto, e minha profissão, já tem 10 anos que eu sou piloto de avião, e agora eu me torno incapaz para aquela minha profissão. Então, não é que eu tenho que ficar incapaz para todos os atos civis, mas como eu fiquei incapaz para aquela minha atividade rotineira, então eu poderia discutir, sim, né, uma aposentadoria por invalidez, como se eu fosse motorista também de caminhão. Então, é também possível, tá? Então, é só importante esclarecer isso. Joia. Então, todos os monoculares, eles têm benefícios em relação à aposentadoria no que diz respeito à diminuição de idade, né? A diminuir com menos tempo de aposentar, com menos tempo de contribuição. Idade. Ou a questão mesmo da idade. Perfeito. E para o monocular conseguir gozar desse benefício, o que ele precisaria fazer? Quais são os passos? Isso é dada entrada na aposentadoria por tempo de serviço ou idade, é dada entrada, né, perante o INSS, com toda a documentação, informando o tempo de contribuição, com todo o extrato, o cálculo, né, daquela contribuição, feita a apuração de valores, e o INSS vai deferir o seu pedido ou não. A rigor, deveria ser deferido. Caso, hipoteticamente, não seja deferido, aí, tanto é possível um recurso administrativo dentro do próprio INSS, como também seria possível uma ação judicial para se valer, né, ou ver reconhecido seu direito pelo Poder Judiciário. No caso da invalidez, né, em que pese mais remota essa possibilidade, mas é existente, seria, além de apresentar essa documentação e levar também documentação médica, né, laudos médicos indicando aquele quadro clínico, o monocular também vai submeter a uma perícia médica para apurar se efetivamente a situação e se houve efetivamente também a incapacidade ou a invalidez alegada. Sim, legal. E existe essa parte das profissões, existe alguma profissão que perante a lei o monocular não pode exercer? Você falou aí anteriormente piloto de avião. Você fala atividades que não podem ser exercidas? Isso. Tá ruim meu microfone? Não. Melhorou? É porque eu fui ler a pergunta que acabei não dando a devida atenção. Não, isso mesmo. As atividades, né, que os monoculares não podem exercer por lei, profissionais. A rigor, motorista profissional, né, a gente pode dirigir, nós podemos, né, conduzir veículos automotores da categoria A e B. Mas o CONAN, esqueci o nome, CONTRAN. O CONTRAN tem uma resolução, né, que proíbe que monoculares tenham, além de carteira C, D e E, também que se valham do motorista para fins, né, da direção para fins profissionais. Seria dizer, portanto, que não poderíamos ser motoristas de táxi, de Uber, né, ou mototáxi, são categorias permitidas à habilitação. Além disso, também, como não é permitido de pilotar avião, por consequência, também não poderíamos explorar comercialmente a aviação civil como pilotos. E existe até uma resolução começando a permitir que se pilotassem
monomotores, mas isso ainda é muito incipiente, muito ainda divergente. Tá? Mas a rigor são essas as funções estaríamos impedidos, né? Entendi. Eu já ouvi falar também, Tiago, que médicos cirurgiões não poderiam ser monoculares. Existe alguma coisa de lei em relação a isso ou não? Eu não conheço legislação nesse sentido, mas é muito possível que exista resoluções internas do CFM ou dos CRMs estaduais tratando do tema. O que, para qualquer monocular, é muito natural aceitar, porque fazer uma cirurgia de alta precisão com uma dificuldade de profundidade não é muito coerente. Um pouco. Não é muito coerente. Então, assim, me sinto à vontade para falar, né? Porque estou no quadro. É muito natural que possa existir algum tipo de limitação. Não conheço legislação, né? Lei a nível federal, mas pode existir resolução ou até própria lei que eu não tenho conhecimento. Mas esse tipo de situações, além de serem limitações que podem nos afetar de alguma maneira, acima de tudo tem que ser uma percepção da pessoa em condição monocular de percepção do outro, né? Muito mais de si nesse momento. Peraí, se eu posso de alguma maneira colocar minimamente alguém em risco por uma limitação própria, não faz sentido que eu queira agora brigar para ter esse direito, porque também nós temos que pensar no outro, né? Então, não conheço, mas reitero, assim, seria muito, da minha parte, não mexo com a medicina, mas seria muito compreensível essa limitação. Sim, Vou pegar algumas perguntas do pessoal aqui. Maísa Antunes, o benefício da redução de tempo de contribuição é federal ou apenas nos estados que os monoculares são reconhecidos? Acho que ela está falando sobre aposentadoria, né? Sim, a aposentadoria, no caso, vai ser federal, né? É claro que servidores públicos, eles podem estarem vinculados a regimes próprios de previdência, né? Não a previdência do INSS, em regime próprio daquele estado, e aí sim precisar de submeter-se a algo específico daquele local. E aí, obviamente, demandaria da legislação estadual. Se o meu estado, hipoteticamente, não reconhece o monocular como deficiente e tem um regime próprio, né, de contribuição, de previdência, nesse caso eu ficaria vedado. Agora, veja bem, quando eu falo essa vedação a nível legal estadual, isso não me impediria de buscar meus direitos judicialmente, né? O gente não pode se entregar os pontos, né? Então, não impediria de forma alguma. Entendi. Para funcionários públicos, as regras são as mesmas, mesmo tendo iniciado a carreira já com a deficiência, Galadinho? Sim, no caso, a mesma, né? O que vai mudar, aí complementando, portanto, a resposta que eu tinha dado anteriormente, é que quando a gente fala na aposentadoria por tempo, por idade, então, por exemplo, eu citei aqui 60 para o homem, 55 para a mulher, são exigidos no mínimo 15 anos de contribuição como monocular. Então, essa idade eu posso ter começado com 45 e alcançado com 60 esses meus 15 anos como monocular, mas se essa minha condição veio no decorrer da minha contribuição, o requisito são 15 anos como monocular e, no caso da mulher, 180 contribuições. Então, assim, é só importante esclarecer só isso, tá? E, mais uma vez, em relação ao funcionário público, caso seja uma situação peculiar de um estado ou outro, mas a rigor isso, considerando Minas e Federal, não teria essa distinção, não. Entendi. A Calídia está falando que recebe um auxílio acidente pela perda do olho. Isso todas as pessoas que só perderam o olho por acidente têm esse benefício? Você sabe responder? Marília, eu não conheço o benefício por perda de olho, tá? O que imagino que talvez seja o que ela mencionou, né? Porque a gente teria, como eu já disse, as aposentadorias, o que eu imagino que nossa colega está indagando é o seguinte: é possível que eu, porventura, no momento que eu tenha sofrido a perda da visão, eu tenha lá, por exemplo, carteira assinada. Naturalmente, eu posso ser afastado pelo INSS por motivo de saúde, né? Então, hipoteticamente, os primeiros 14 dias quem vai pagar meu afastamento é o empregador, a partir daí vai ser o INSS. Aí sim, se eu fiquei, por exemplo, 6 meses
uma semana ou um ano precisando de ficar afastado para a minha recuperação, o INSS vai contribuir com esse, vai pagar, vamos dizer, minha remuneração mensal enquanto eu esteja impossibilitado no trabalho. Então, seria talvez este aí o benefício que ele mencionou. Agora, um benefício como se fosse uma aposentadoria, isso, né, um LOAS, isso não é o caso. Entendi. Outra dúvida que apareceu, Thiago, foi em relação a subsídio. Existe algum subsídio financeiro para aquisição da prótese ocular? Por exemplo, o monocular ele pode usar o seu FGTS, por exemplo, para pagar a prótese ocular? Vamos lá. FGTS, sim, né? É possível que utilizemos do FGTS para aquisição de prótese, né? No nosso caso, monocular. Isso é tranquilo. Além disso, até inclusive batemos um papo sobre isso há uns 6 meses, existe uma possibilidade que é o seguinte, hoje a Constituição Federal, ela assegura ao cidadão toda assistência à saúde, obviamente com suas adaptações para proibir excessos, melhor dizendo, mas o Sistema Único de Saúde, ele, a rigor, ele deve absorver essa demanda, inclusive prótese. Então, é plenamente possível solicitar que o Estado custeie essa prótese a depender da composição financeira, né, dessa pessoa, dessa família, talvez. Então, isso é importante. O benefício, nós temos a possibilidade de usar, na verdade, um dinheiro que é próprio, o FGTS, é um dinheiro seu que está lá guardado, né? Mas você pode usar esse seu recurso, isso ele fica restrito, mas essa é uma forma de acessá-lo. Porém, também é possível solicitar que o governo custeie esta prótese, esse tratamento, o que for necessário. Entendi. E no caso, para isso é necessário entrar com um processo jurídico, né? Ou não? Você consegue fazer isso pelo próprio sistema mesmo? É possível solicitar isso perante o próprio SUS, né? O SUS tem atendimento, tem um fornecimento disso. Mas isso tem de ser, às vezes, não sempre, às vezes é um pouco demorado ou ele pode ser vedado no caso. Por quê? Veja bem, na verdade a pessoa, por exemplo, teve uma prótese, aí passou aí 2, 3 anos, ela não é a melhor prótese para aquele momento, sobretudo quando é criança, né? A evolução, a maturação da caixa craniana, e ela precisa imediatamente trocar essa prótese. Talvez aquele médico do SUS ele enxergue que está bonito, digamos assim, não está tão ruim, né? Então, alguns casos, o médico, assim, nada contra o médico, naturalmente, mas assim, pode ser que ele tenda a indeferir, né, ou entender que não é o caso, a comissão avaliadora, que não é o caso de custear um novo tratamento. Não, mas isso, nessa hipótese, aí sim, teríamos mais uma vez que buscar o Poder Judiciário para que ele pudesse reconhecer, declarar e obrigar o Estado a entregar, né, a fornecer esse serviço, esse atendimento à saúde. Sim. Nós lá na Ocularte, inclusive, a gente tem algumas prefeituras secretarias de saúde, né, que encaminham os pacientes lá para a gente e a gente recebe da própria secretaria. Então, devem ter casos que se enquadram nesse processo que você falou. A saúde, ela tem que ser fornecida pela União, Estados e municípios. Então, tanto é natural, né, que o município possa fornecer isso, ou até pela sua gestão do Sistema Único de Saúde, o Estado, a própria União, né? Nesse caso aí, que bom, né, que o município tem tido esse cuidado, esse carinho. Enquanto você vai pegar essa última pergunta aí, vou só complementar a informação que eu tinha destacado aqui, que existe a lei de cotas para trabalho em empresas privadas, né? Então, empresas a partir de 100 funcionários, elas começam a ser obrigadas a contratar portadores de deficiências a partir daí de 100 com 2%, chegando até acima de 1.000 pessoas com 5%. A rigor, né, o monoclo ele também pode se valer desta cota, não dizendo que precise, né, se valer dessa cota, mas às vezes pode ser um diferencial ou para uma colocação, ou para uma recolocação, ou para uma manutenção de um determinado cargo ou vaga, né? Então acho que é importante só esse destaque aí, porque numa negociação profissional, isso pode ser uma diferença, né? Se eu tenho entre dois, esse aqui eu já resolvo um pedaço da minha cota, talvez a empresa pode ver isso como benefício, né? Então,
fica uma possível verdade. dica. Inclusive, gente, a Ocular daqui a pouco vai ter mais uma novidade para vocês. A gente está fazendo algumas parcerias aí com empresas para a gente fazer exatamente esse tipo de coisa, indicar os nossos pacientes para ocuparem essas aulas. Coisa boa. O desconto dos impostos para aquisição de veículo. O melhor olho deve ter a visão comprometida. Eu acho que ele quer dizer o seguinte, ele, para conseguir o desconto, sendo monocular, ele precisa ter baixa visão no outro olho ou não? Não. Esse é o caso meu, mas não precisa não. Basta, né, naturalmente, que o olho, né, perdido ou com visão limitada, porque na verdade não precisa sequer ter perdido o olho, não. Ele pode apenas ter perdido a visão, né? Então, nós estamos falando aqui de monocular, inclusive a pessoa pode ter os 2 globos oculares, porém não ter visão de um. Basta que não tenha visão de um, para que ele seja, né, seja um monocular, e tem essa visão do outro. Essa outra pode ser 100%. Ele faz jus, né? O prejuízo à visão não é apenas não enxergar bem, digamos assim. Ainda que eu tenha um olho 100%, né? Há uma perda de profundidade, de visão tridimensional, de campo de visão, possivelmente até a depender, em decorrência dessas outras perdas, talvez dores de cabeça acompanhadas de tentativas de esforço. Então, o propósito da legislação, desse projeto de lei em curso, não é apenas pela visão em si, ainda que se tenha uma visão muito boa, é justamente pela diferença que essa pessoa tem em relação ao que seria chamado, né, de normal. Né? Então, em razão disso. Então, ainda que o olho sadio esteja 100%, esses direitos são reconhecidos. Legal, ótimo. Sou Celizane, tenho 53 anos e 26 anos de contribuição. Já tenho direito à aposentadoria especial? 26 anos de contribuição e ela tem 53 anos. No caso, ela teria que ter 55 por idade e é monocular. É monocular. 26 anos de contribuição teria que ser 29, veja bem, se entendido que sua vamos dizer, sua perda é leve. Aí, caso se submeta a uma perícia e, por exemplo, constate que sua perda é média, aí a senhora já faria jus, né? Só confirmar o período aqui, mas é isso mesmo, 25 anos, no caso da moderada 24. Então ela já faria jus, porque a leve, como eu havia dito, que hoje, quando é preciso judiciário, em sua grande maioria, ele entende que sua perda é uma deficiência leve. Então faltaria para a senhora 3 anos por tempo de contribuição. Para a idade, faltariam 2. Mas caso, por exemplo, a perícia médica constate que a sua perda é média, por tempo de contribuição, a senhora já teria o direito reconhecido. Porque seriam 24 anos, portanto. Legal. Marcelo está perguntando aqui. Minha mãe trabalhou a vida toda como monocular e aposentou com 30 anos de contribuição. Ela tem direito a algum adicional por tempo extra? Aí, no caso no momento do cálculo, né, deveria ser visto isso, ou seja, a proporção de contribuição. Nesses casos, o que a Conselho vai fazer é uma revisão, né, pegar todo esse período de contribuição, recontar, digamos assim, recontar todo o período de contribuição para apurar se foi feito adequadamente. Mas, normalmente, considerando que o direito dela já seria reconhecido com 25, por exemplo, ou com 55, melhor dizendo, o certo é que lá no ato da aposentadoria o INSS contemplasse este período extra e já fizesse este acréscimo. Né? Tem que ser os 80% do período e a maior contribuição. Então, aí o ideal é pegar lá o extrato, né, do momento da aposentadoria e apurar se foi levado o que foi levado em consideração. Se tivesse levado em consideração o período correto e as contribuições corretas, estaríamos sem nenhum vício, nenhum problema, sem nenhum vício que ensejasse uma possível revisão. Mas se porventura constatar que foi ignorado o período, aí sim poderia ter esse acréscimo. Mas aí tem que olhar o caso, né? Assim, se na prática o caso à parte existiu eventual vício no momento da aposentadoria, da concessão do benefício. Entendi. E no caso do FGTS
Tem gente perguntando aqui, ó, como usar o FGTS para comprar a prótese? No caso, ela tem que entrar com pedido. Perante. Onde? Igual perante a Caixa, né? A Caixa que é a gestora do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, apresentar a solicitação, o que seria a nota para mostrar o valor que você precisa sacar, porque você não pode sacar além do valor despendido com a aquisição da prótese. Então, provocar a instituição de posse ou do orçamento da nota, já com a proposta, e sacar esse valor. Normalmente, tá, a Caixa vai exigir que esse pagamento seja feito direto. Portanto, a Oculart emitiu a nota da prótese, apresenta-se essa nota perante a Caixa faz a transferência desse valor direto para o Oculart, ou seja, o dinheiro não passa pela mão do paciente, né, ou da pessoa monocular. Ah, sim. Da mesma forma como funciona com as prefeituras. Realmente a gente emite a nota e a própria prefeitura já faz a transferência e o paciente ele nem tem realmente ele não entra nesse trâmite, né? Exatamente. Ele faz, assim, no caso da Caixa, ele tem que apresentar a solicitação. Ele né? solicita. Isso, ele solicita. Mas ele não gera esse valor. Isso. Olha, os pais de criança com visão monocular têm direito aos benefícios da isenção de impostos? No caso do carro, foi o que eu mencionei, ele pode adquirir o veículo, ele não condutor. Pode, mas não tem isenção a todos os impostos, como, por exemplo, o IPVL não teria isenção. O ICMS, sim. Né? Então, não são todos os direitos, isso perde-se um pouco. Então, reiterar a nível de Minas Gerais, por exemplo, o ICMS se manteria, o IPVA não. Infelizmente, há uma limitação desses direitos. Bom, a nível de carro, mas a nível de imposto de renda, isso não. Claro, né, pessoal? Que, por exemplo, eu tive despesas, eu sou o pai, eu tive despesas com meu filho, minha filha, em razão da situação monocular, despesas de saúde. Eu posso abater isso no meu imposto de renda considerando que ela é minha dependente. Isso tranquilo, né? Imposto de renda. Mas, por exemplo, a questão de veículos é um pouco mais limitado. Legal. Tem muita gente aqui, Thiago, perguntando sobre a própria situação. Então, tem muita gente aqui sobre a própria que já trabalha sobre a própria situação em questão de aposentadoria. Então, tem pessoas falando que, né, trabalham há tanto tempo e tudo. Talvez, gente, essas questões mais pessoais, assim, às vezes vocês podem mandar. Talvez, eu não sei como é que é a sua disponibilidade ou do seu escritório, Thiago, se você até quiser falar um pouquinho sobre isso, se vocês pegam esses tipos de caso, fazem essas revisões, né, em relação a quem já se aposentou, para ver se tem algum direito ainda, ou quem está prestes a aposentar, se vocês fazem esse tipo de auxílio, né, para essas pessoas, para calcularem direitinho os benefícios. Até porque for responder caso a caso, fica um pouco mais difícil, na verdade, talvez tomasse até o tempo todo. Na verdade, nós aqui mexemos com isso aqui no escritório, né? Temos a doutora Andressa, que é especialista só em direito previdenciário, então o foco dela, até mais do que o meu, o foco é exclusivamente este. A gente acaba dialogando, obviamente, trabalhando em conjunto em equipe, mas ela que faz essas análises. Até essa análise, que às vezes nem se faz em um minuto, a gente precisa de fazer, por exemplo, no caso da pessoa que perguntou sobre a mãe. A gente tem que pegar a vida inteira de contribuição, fazer todo um cálculo da vida. Então, isso demanda, às vezes, assim, um dia, 2, pelo menos, para fazer essa análise. Aí, assim, caso alguém tenha interesse, podem mandar mensagem no privado, né, do Instagram, ou por meio do nosso site, que é menosantunes.com.br, o site do nosso escritório. E, assim, essa consulta, esse esclarecimento, essa resposta mais pontual sobre caso a caso, a gente faria isso, obviamente, sem nenhum custo, para que é importante que o povo às vezes fique assim, meu Deus do céu, eu vou gastar para tirar uma dúvida. Não, de forma alguma. Né? Tá com dúvida, não tem problema. Manda para a gente bate um papo, troca uma ideia, troca experiências acima de tudo, que isso é muito bacana. Então, pode mandar que a gente isso responderia com uma certa agilidade, a depender do caso, obviamente, mas para que esclareçamos para todos que estejamos aí na mesma situação, pelo menos os direitos, né? Para que a gente saiba com exatidão, com maior precisão,
quais são os possíveis efeitos, impactos, sejam futuros retroativos da situação peculiar de cada um, como minha mãe, como seja minha filha, nos casos aí descritos, como seja o caso próprio, né, de quem está participando e é interessado em conhecer melhor a sua própria situação. Sim, que bom. Eu te agradeço em nome de todos que estão aqui, né, por disponibilizar como se diz, esse canal de conversa, né, para que eles possam tirar as dúvidas, cada caso, né, e ver se realmente é viável e aplica a si. Ó, outra dúvida interessante aqui, Tiago, plano de saúde. Como fazer o meu plano de saúde custear a minha prótese? Existe alguma lei em relação a isso? Tem que custear. Tem que custear. Você pode, da mesma forma que eu havia dito, né? O plano às vezes concede, às vezes ele pode entender que é um excesso, hipótese. Mas o plano de saúde ele tem que custear, porque isso é saúde, né? Isso é uma questão de saúde. Tanto pela necessidade, porventura, de troca efetivamente por exemplo, o tamanho. Às vezes é preciso que o tamanho, a modelagem, né, alterou-se a cavidade ocular, alterou-se, no caso mais de crianças, né, o desenvolvimento da caixa craniana, como até a parte psicológica. Né? Acaba que às vezes a hipótese está no tamanho perfeito, mas ela está um pouco antiga, talvez está velha ou está um pouco manchada, isso me incomoda, né? Isso, certamente, isso pode nos impactar a nível psicológico. A nível psicológico, isso também é saúde, né? Então, claro que o plano de saúde tem que custear. Caso não seja deferido esse serviço, uma vez que solicitado, pode ser tanto a fazer um chamado perante o plano de saúde, bem como um chamado perante a ANS, tudo isso muito facilmente pode ser feito pela internet, ou em última instância, né, que eu falei de judiciário em alguns momentos, mas lembrando que o judiciário tem que ser o último caso, e em último caso, o plano de saúde não concedendo o custeio, o tratamento, aí sim, né, restaria essa alternativa. Mas normalmente quando faz a denúncia da ANS, né, muda bastante. Uhum. A nossa experiência com o plano de saúde lá é um pouco assim, mais diferente. Normalmente eles não se prontificam a fazer esse pagamento, sabe? Mesmo tendo um laudo médico, né, falando sobre a necessidade da prótese, aí normalmente o que acontece? O paciente, ele pega o laudo médico, ele pega o nosso orçamento e leva para o plano de saúde. E aí tem o trâmite do plano de saúde, mas a maioria das vezes é negado, infelizmente. E se negar, eu falei, faz uma denúncia, e aí em último caso, se não for deferido, aí sim seria o caso de requerer o Poder Judiciário, obriga aquele plano de saúde, né? Porque é importante até dizer que pode ser que uma ação, ela não defina apenas aquela prótese daquele momento. Ela poderia também obrigar o plano de saúde a custear todas as próteses que porventura se façam necessárias ao longo da vida daquela pessoa, enquanto, obviamente, ela se mantenha, né, paciente daquele plano de saúde, sempre que houver necessidade médica. Então, plano de saúde, você deverá custear o tratamento dessa pessoa em situação monocular, incluindo todos serviços oftalmológicos que for, inclusive a prótese. Então, talvez essa demanda, ela, quando necessária, ela tem que ser pensada, inclusive, já a longo prazo, né, que obriga aquele plano de uma maneira genérica. E fica até, de repente, uma coisa interessante para a gente pensar, né? De repente, o Ministério Público, a Ação Civil Pública, obrigar todos os planos de saúde, podemos pensar algo nesse sentido interessante. É verdade. A Kelly até descreveu aqui, ó, o Unimed não quis custear minha, pois alegaram que é estético. Normalmente é isso que acontece. O plano, às vezes, alega que é um procedimento estético. Né? E é justamente nesse cenário que eu estava dizendo, que às vezes acha assim, não só afirma que é estética, às vezes que é a primeira prótese, mas o pior quando fala que assim, você vai trocar a prótese. Fala, não, mas você já tem, você está bem guarnecido, digamos assim. Mas não é tão simples, né? Então, na prática, tem a questão psicológica também é questão sanitária, também é questão de saúde. Então, o plano de saúde tem que custear. Obviamente, né, pessoal, o bom senso ou o equilíbrio é o rei, são a rainha, né, que deve imperar. Então, também a gente
tem que entender aquele lado, não posso também querer trocar de prótese a cada ano, talvez, né? Tem que ser uma coisa com bastante bom senso e sensibilidade, como também o plano de saúde não pode impedir que se troque quando necessário. Então, este equilíbrio que quando, uma hipótese, se chegarmos ao Poder Judiciário para avaliar essa situação, o que o juiz ou a juíza gostariam de saber é, peraí, efetivamente necessário? Ah, o médico disse que é efetivamente necessário, então pronto, é necessário por quê? Por esse laudo. Ah, tá. Então, a partir daí, ou uma perícia, né, submetida durante o processo que iria constatar a efetiva necessidade. Porque também a gente tem que ter o cuidado de não se envaidecer também demais e querer trocar, né, todo ano para ficar mais espelhado. Não, o ideal de troca de prótese, como a gente tem falado aí nas outras lives, é de 5 anos. A cada 5 anos é ideal fazer a troca de prótese, e anualmente é necessário fazer a manutenção da prótese para ela ficar, né, sempre bem lisinha, bem limpinha, e manter a saúde. Esse é o cenário ideal, né? Como vocês já me explicaram presencialmente, é o cenário ideal quando a prótese já está adaptada, já está conforme naquela cavidade ocular. Mas, por exemplo, no meu caso, a primeira ela não era prevista de ficar nenhum ano. Né? Então, assim, isso vai depender provisória do tratamento em si, né? Agora, depois de já amadurecida o quadro clínico, aí sim, aí a gente entra nesse quadro ideal. Mas é disso que eu estou dizendo. Nós temos esse quadro ideal, mas nós temos nuances muito pontuais que explicar isso nem sempre é tão simples, seja para o governo, seja para quando eu falo governo, para o poder público, independentemente da esfera, e para um plano de saúde, né? Não é, nós temos o básico, mas nós temos situações peculiares que podem acontecer durante 5 anos. Né? Eu posso sofrer qualquer tipo de uma lesão, uma repulsa, não sei. E é aquela coisa, como no direito, né, na prótese também cada caso é um caso, então não tem como a gente fazer uma coisa generalizada. Realmente precisa ser analisado cada situação para ter uma resposta específica. Né? E a Letícia está perguntando aqui, Tiago, você como monocular já conseguiu algum desses benefícios que comentamos hoje? Você usufrui dos seus benefícios? Eu não tentei nenhum, para falar a verdade, para mim. E, na verdade, salvo um concurso há muitos anos, em 2014, não sei, que eu me inscrevi como deficiente, deu tudo certo, em Minas não teve problema. A questão do veículo, para ser muito sincero, é muito burocrático. E o que acontece? Aí vai a situação de cada um. Como existe outras possibilidades de desconto, como, por exemplo, produtor rural, por exemplo, então, às vezes, um pelo outro, um é mais simples, acaba que, no meu caso, tendo uma alternativa, eu não fiz jus. Né? Até comecei, mas outra era muito mais simples, eu tinha os 2 acessos, né? Mas, confesso não ter me valido de muito. Alguns amigos me enchem o saco, porque o povo acha assim, você tem que aproveitar de alguma forma. Pô, você tem um concurso, né? Você tinha que ser juiz, promotor, alguma coisa que você pode entrar, talvez por uma via um pouco mais fácil. Mas aí acaba que, por desinteresse, assim, não ser um plano de vida, não ser um projeto pessoal, trabalhar em alguma carreira, né? Que decorra de concursos públicos, então nunca busquei. E a aposentadoria está muito distante ainda, né? Vai demorar Graças a Deus. Para eu precisar apesar que eu nem contribuo, né? Eu, como sou pessoal liberal, então ainda teria essa dificuldade, teria que ser por invalidez, mas aí eu acho que eu não cheguei a esse nível, não. Estou relativamente capaz. E eu acho que isso é uma coisa que, assim, deve ser considerada para todos, né? Essa questão de a prótese ocular, ter um monocular, né, não ter a visão de um dos olhos, ela não te torna um inválido. Você pode ter uma vida maravilhosa, conquistar todos os seus sonhos, né? Realmente você pode ir muito além aí. Perfeitamente. Letícia está falando aqui também. Lei Amália Barros. Você sabe sobre essa lei, Tiago? Já ouviu falar? A Amélia Barros, né, se não me engano, é justamente esse projeto de lei que eu mencionei, que foi aprovado no Senado Federal e foi para votação na Câmara dos Deputados. Uma boa notícia, além de ter ido para a Câmara dos Deputados, é que já foi deferido, já foi atribuído a este projeto de lei caráter de urgência. Então ele
terá um trâmite um pouco mais célere do que o normal. E não sei se é a Amélia ou a Amália, eu suspeitava que era a Amélia. Na verdade, Amália é uma jornalista, né, que era monocular, essa jornalista, e aí, em homenagem a ela, tem se dado o nome dessa lei. Pois é. Gente, faltam 5 minutos aqui para acabar a nossa live. Vamos fazer um apanhado geral do que nós falamos aqui. Eu vou deixar a live gravada também para vocês poderem ouvir de novo, né? E, como se diz, se apropriarem aí de todas as informações que o Thiago passou. Foram muitas, mas os monoculares, eles não são a nível federal reconhecidos ainda como deficientes, mas em alguns estados, sim, isso já acontece. E é possível, sim, gozar de alguns benefícios, como desconto em compra de carro, questão de aposentadoria com menor idade ou menor tempo de contribuição, desconto de usar o FGTS para adquirir uma prótese ocular. Fala aí, Thiago, completa aí para nós. A questão de uma possível aposentadoria para invalidez em casos extremos, a questão do acesso à vaga, a cota, né, dos trabalhos, os postos de trabalho em empresas, a partir de 100 pessoas, acesso que sejam contabilizados nessa cota, o que pode ser um benefício em determinado momento. Deixa eu ver aqui se tem algo mais. Em Minas Gerais já somos reconhecidos? A Calita está perguntando aqui. Em Minas Gerais, sim, né? Sim, sim. Tanto, aí que vem tanto aquela parte de concurso, vaga em universidade, tudo isso em Minas já é bem tranquilo. Em outros estados, a nível federal, precisou-se, né, do STJ para nível de concurso, mas em Minas, tanto cota da universidade, concursos estaduais, né, ou municipais, tudo já são reconhecidos em Minas. Ótimo. Gente, 1 minutinho, então eu vou aproveitar aqui para agradecer muito você, Thiago, por estar aqui com a gente, por trazer todas essas informações de qualidade e muito relevantes. Obrigado. Né? E que, assim, você é sempre bem-vindo lá, você sabe disso. Obrigado. E estamos precisando encontrar, né? Pode deixar. Essa pandemia me proibiu de ir aí, né? Eu estou precisando. Deixa aí, assim, primeiro agradecer imensamente, completando em relação a Minas Gerais, inclusive, prioridade na aquisição de casas populares, tá? Porque as casas populares a nível estadual, o deficiente tem prioridade, o monocular também, por ser reconhecido. Marília, muito obrigado, não apenas pelo convite para a live, mas pelo tratamento sempre dispensado a mim e a todos os nossos colegas nesse nosso quadro, né? Muito obrigado, não apenas pela qualidade do serviço, mas sobretudo pelo carinho do atendimento, o zelo, né? A dedicação, acima de tudo, além do objeto, a prótese, mas para a pessoa que está ali naquele momento, isso é muito, nos traz muita felicidade e gratidão. E essa live, a sua organização da live, é um exemplo desse carinho, dessa preocupação e sempre levar não apenas uma prótese, mas levar felicidade, alegria, autoafirmação, né? Isso é maravilhoso, muito obrigado. Estamos sempre à disposição de você, da Ocularte, e de todos aí, né, que nos assistem, que participaram, que nos ouviram, tá bom? Isso mesmo, pessoal, muito obrigada por estarem aqui com a gente, obrigada pelas suas palavras, Thiago. Eu vou deixar o contato do Thiago lá no nosso Instagram, tá? Então eu vou deixar lá o e-mail, tudo do escritório dele, para quem realmente quiser mandar alguma questão individual aí, vocês conversam e ele esclarece tudo como... Pode mandar que no minuto a gente está de volta. A gente responde. Tá muito bom? Obrigada, gente. Beijos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Thiago. Até a próxima. Tchau, Marília. Até mais. Gratidão. Eu que digo.